pessoal, eu sou o professor Daniel Rinê, estou aqui, sei que vocês estavam com saudades. Quem não me conhece, quem é o primeiro concurso, né, que está conosco, sou o professor Daniel Rinê, trabalhamos com conhecimentos locais e regionais, conhecimentos também da história do Maranhão, história e geografia do Maranhão, história e geografia do Piauí, história e geografia do Tocantins, em breve história e geografia do Ceará. E já trabalhamos já com diversos concursos sobre conhecimentos locais. E essa é mais uma jornada que eu me orgulho em saber que você confiou no meu trabalho, que você está aqui conosco para a gente galgar etapas e sucesso, tá? Então fico imensamente honrado por você confiar no meu trabalho e vamos lá trabalhar mais um conteúdo com calma e de forma direta para que você possa gabaritar, ok? Só preparar aqui meu material, pessoal, porque essas revisões eu vou aqui organizando muitos concursos no momento. Então, até esse vídeo ele é privado para vocês do grupo, até peço para que vocês, se puderem, assim, preservar o investimento que vocês estão fazendo, tá? Então, assim, essa revisão é para vocês, eu não estou cobrando, então, assim, tá dentro do pacote do que vocês sempre ali contribuem quando vocês adquirem a apostila. Então, assim, para mim ainda é viável fazer assim. Então, assim, quando você compartilha, você rateia meu material, vai ficando cada vez mais inviável, porque aí eu vou ter que dar aula nas escolas. E aí eu não vou conseguir ter tempo para fazer tanta coisa assim como eu faço. E eu só tenho participação que só eu e minha esposa, a gente trabalha nisso, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Fazendo isso, tá bom? Eu sei que você vai entender que o meu lado a gente trabalha com a produção e conhecimentos é muito complicado. Uma outra coisa é, como eu coloquei até para vocês lá no grupo, meu número de contato é esse, tá? E é esse que você já comprou comigo e que tá no grupo. Em nenhum momento a gente entra oferecendo serviço, o código para vocês, um código para você entrar num grupo, tá? Só quando a gente vende, que a gente oferece o código do grupo, realmente, um link, né, de convite, mas isso quando você comprar a apostila conosco. Por isso, até mesmo eu lembro vocês e peço para vocês tenham muito cuidado com esse negócio de rateio, com o pessoal que oferece o meu material por fora, dizendo que você pode pagar um valor menor. Muito cuidado, pessoal. Então, assim, preze pelo cuidado. E, assim, quando você faz as coisas certas, você diminui o risco das coisas erradas, diminui o risco de ser enganado. Então, o único número do professor René é esse número que está aqui no material. Até o momento é o único número que a gente trabalha, tá bom? E vamos para lá, vamos para a revisão. Vamos começar aqui nossa primeira questão. Vamos lá, gente. Gente, vamos lá. Eu sempre gosto de trabalhar essas questões com muitos itens para a gente analisar, porque é bom porque todos esses elementos sobre a geografia do município é interessante a gente analisar aqui na nossa aula. Então ele diz assim, analise os seguintes itens referentes ao território e população do município de Afonso Cunha e assinale a alternativa correta. Em Afonso Cunha, Maranhão, o prefeito é Arquimedes Américo Bacelar e os habitantes, conhecidos como afonsenses, comemoram o aniversário na cidade em 25 de março. Lembrando que essas são as informações oficiais do IBGE e a banca ela leva em consideração essas informações oficiais, porque se não forem informações concretas, com fonte, podemos contestar, tá bom? Então esse primeiro item aqui está ok. No segundo item ele diz assim, Afonso Cunha, Maranhão, com uma população de 6.144 pessoas no último censo de 2022. Eu aviso todas as vezes, em todos os concursos, tá bom? Para que vocês prestem atenção aqui, ó, censo 2022, porque o que vale é a referência dos dados. Pode vir 2010, pode ser uma referência de um dado do ano 2000. Ele tem que dar a referência de onde ele tirou aqueles dados, tá? Porque senão fica muito aleatório. E aí, baseado no quê, né? Então, o 2 também está correto, beleza? Um outro ponto sobre população é a questão da densidade demográfica. Então, a densidade demográfica de Afonso Cunha, Maranhão, em 2022, que foi a época do censo demográfico, era de 16,55 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essas duas informações, do item 2 e do item 3, eles estão relacionados à questão da população. Está correto. Já no item 4, ele diz assim, em 2022, Afonso Cunha ocupava a posição 201 em densidade demográfica entre os 217 municípios do estado do Maranhão e a posição 3.898 entre 5.000
570 municípios do Brasil. Também está correto. Um detalhe, pessoal, ele pode te dar um número exato ou ele pode te dar um número aproximado. Então, fique atento a esses termos, aproximadamente, exato, porque assim a banca ela pode, através da própria construção da questão e do item, te levar a um erro. Então, fique muito atento. Interessante que você sempre vá anotando, você vá sempre grifando, tá? Faça sempre leia o enunciado. Se tiver um texto anterior, antes do enunciado, ou seja, leia a pergunta, leia o direcionamento, né? A execução da questão, antes de trabalhar o texto. Então, aqui está ok, beleza? Agora, no quinto item, ele diz que no censo de 2022, a população de Afonso Cunha chegou a 6.144 pessoas. Tudo bem, até aí está certo. Mas quando ele diz que representando um aumento de 5% em relação ao censo, esse é o erro dessa questão. Porque, na verdade, pessoal, você tem aqui um aumento de 4,5% em relação ao censo de 2010. Só lembrando que o censo demográfico ele acontece de 10 em 10 anos. Não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, então aconteceu em 2022. E lá o dado que tem em relação ao aumento é de 4,5%. No item que ele fala que foi acima de 5%, por isso o item ele é considerado errado. Então, a nossa questão certa para a primeira questão é o gabarito D. 1, 2, 3, 4 apenas, tá bom? Então, vamos para a segunda questão. Tenho que ser reto, tenho que ser direto aqui para a gente trabalhar o máximo possível. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá, pessoal? Lembrando, só entre em contato com o número que tem em nossas apostilas e esse número é o nosso número oficial, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim, analise os seguintes itens referentes ao território e população do município de Afonso Cunha e assinale a alternativa correta. Primeiro, vamos falar aqui sobre território. Em 2022, a área de Afonso Cunha, do Maranhão, é de 371,338 quilômetros quadrados, tá, pessoal? Então, foca nessas informações, ou é um número exato ou é um número aproximado, tá? 2. Em 2021, olha só, não é de 2022, porque ele está falando aqui sobre uma informação, um dado, que não necessariamente ele é um dado referente ao censo demográfico de 2022, porque o levantamento do censo do IBGE, do censo demográfico, é para levantar informações sobre aquele período. 2021 aqui, esse dado é um dado permanente sobre região intermediária e região imediata. Eu vou explicar novamente, porque muitos alunos ainda confundem a informação sobre região intermediária e região imediata, tá bom? Então vamos lá. Quando você está falando sobre território, você tem que entender que existe a questão de região intermediária e região imediata. O que são essas regiões? Todos os estados eles são divididos assim, em regiões maiores, intermediários e regiões menores e imediatas. Isso está relacionado ao poder de influência dos municípios sobre outros municípios. Então, sendo assim, você vai observar que cada município ele tem uma referência relacionada a essas características de território. Quando a gente está falando sobre Afonso Cunha, as nossas informações aqui sobre território, a gente vai ter a região intermediária e a região imediata. Então, logo você vai gabaritar, quando for falar sobre território, que a região intermediária é a região de Caxias e a região imediata é Caxias, tá? Mas tem outros dois dados que as pessoas acabam confundindo, que é sobre mesorregião e microrregião. Quando você está falando sobre mesorregião, é leste maranhense, microrregião Coelho Neto. Vale a pena relembrar que atualmente o IBGE utiliza como referência para o levantamento de dados região intermediária e imediata. Até 2017 eles utilizavam mesorregião e microrregião. Provavelmente, se você já foi para aulas de geografia há muito tempo atrás, você deve ter visto mesorregião e microrregião, tá bom? Então, só vale isso para lembrar, porque eu sei que eu tenho alunos também da geografia, da história, e também que já tenham contato com esses elementos, mas eu sempre gosto de relembrar para que todo mundo possa entender. Beleza? Sendo assim, você vai analisar aqui na segunda questão que o item 3 está errado. E por que está errado, professor?
Porque ele disse que Afonso Cunha pertence à micro-região de Caxias. Pessoal, é região intermediária e imediata de Caxias. Não é micro-região de Caxias, como analisamos há pouco, né? Você conseguiu analisar aqui comigo que é mesorregião leste maranhense, micro-região Coelho Neto. Tá lá na sua apostila bem organizado, tudo bem certinho, tudo tranquilo, tá, pessoal? Fiquem tranquilo, vamos lá, pegue na minha mão, vamos continuar aqui analisando cada um desses itens. Faça isso, revise essas informações para que a gente possa aqui galgar etapas. Então a terceira está errada porque ele colocou micro-região de Caxias. No quarto ponto, ele diz que em 2022 o Afonso Cunha tinha uma área de 371,368 km², classificando-se na posição 200 de 217 municípios do estado do Maranhão e na posição 2.991 de 5.570 municípios do Brasil. E aqui encontramos o erro. Professor, por quê? Na verdade, a posição em relação aos municípios do estado do Maranhão é 189. Então, gente, pode ser acima de 180, abaixo de 190. Então, assim, sempre tente criar uma estimativa, um número exato e uma estimativa para mais e para menos. Tudo bem? Muitas bancas elas utilizam essas informações dessa forma. Então, 3 e 4 está errado. Precisamos analisar agora o item 5, tá? No item 5, ele diz que em 2018, Afonso Cunha, Maranhão, era classificada como um centro local 5 na hierarquia urbana e fazia parte da região de influência Coelho Neto, Centro Zona B, 4B. Está correto? Portanto, somente o 3 e o 4 está errado. E aí você vai analisar dos itens que estamos aqui. O nosso gabarito é a letra A. Somente 1, 2 e 5 está correto. Minha cadeira fica toda hora caindo aqui. Fico baixando aqui durante o vídeo, tá, pessoal? Tudo certinho então, pessoal. Vamos continuar. Vamos aqui, vamos ser direto aqui para você não perder tempo, porque eu sei que você precisa descansar e precisa viajar para fazer a prova, tá? Então, a terceira questão, ele diz assim, Afonso Cunha, né? Em 2019, o bioma do Afonso Cunha era o Cerrado. Pessoal, o bioma predominante é Cerrado. Lembrando que vegetação são gramíneas, é uma mata, né, que chamamos de mata acinzentada. Então, o Cerrado aqui é o bioma, né, da região de Afonso Cunha, Maranhão. Ok. Outras informações ali, a gente vai colocando aqui para vocês, mas aqui o primeiro é isso. É Cerrado, tá? Então dá ok. 2. Afonso Cunha é banhada pelo Riacho São Gonçalo, que tem sua nascente na localidade de São Gonçalo, no próprio município, e deságua no rio Munim, na localidade Carnaubal, no município de Chapadinha. Muitas informações, então releia isso, tá ok, tá, pessoal? Tanto o número 1 como 2 tá ok. Releia essas frases como se fosse algo que vai gravar na sua cabeça e você precisa entender nesse momento, viu? Então vamos lá. 3. Afonso Cunha faz limites com os municípios de Chapadinha, Aldeias Altas e Coelho Neto. Então, todas as alternativas estão corretas. Essa foi a terceira questão. Vamos analisar a quarta questão? Vamos lá. A quarta questão aqui falando sobre a administração, né? Sobre a questão da formação administrativa. Então, é uma das questões que já caiu em alguns dos concursos, né? As bancas, elas utilizam, elas pegam todos os elementos da formação administrativa. Vale a pena aqui relembrar que Afonso Cunha, é muito interessante a história de Afonso Cunha, né? Então, se você for pegar ali, primeira coisa que eu tenho que lembrá-los é a partir do povoado Regalo, tá? É assim que está no IBGE. E aí começa a história de Afonso Cunha, pois ali, nos limites de Coelho Neto e Chapadinha, iniciava-se o desbravamento do território e seria a formação inicial do lugar. E não se alterava apenas em pequena escala e também havia uma exploração, né? Usavam-se o quê? Qual era a principal base? Qual era a primeira base de produção daquela região? A lavoura e o extrativismo. Basicamente, é a agricultura de subsistência, é a agricultura familiar. Vale aqui fazer conexão com a família Bacelar, influente na política atual de Coelho Neto e de todos os municípios daquela região. E tinha naquele momento uma ligação muito forte, né? A família Bacelar sempre teve muita ligação com a política do estado do Maranhão. E aí começaram ali a ideia de criar um município e deram um nome de Afonso Cunha em homenagem ao poeta caxiense. E aqui vale para as pessoas que vão fazer também
o concurso de Caxias, tá? Muito interessante trabalhar Afonso Cunha em homenagem ao poeta caxiense, grande amigo da família. Outras informações: elevada à categoria de município, distrito com a denominação de Afonso Cunha, pela Lei Estadual de número 7, de 10/10/1959. Então, eu vou repetir: foi elevada à categoria de município e distrito, tá? Com a denominação de Afonso Cunha, pela Lei Estadual de número 7, de 10/10/1959. Se em algum dos meus materiais você viu um número diferente, pode ter sido um erro de digitação, tá, pessoal? Mas o número oficial é esse. Por isso que a revisão é ótima para a gente passar aquela pincelada final. Desmembrando de Coelho Neto. Então, foi o momento em que foi desmembrado de Coelho Neto. A sede atual do distrito de Afonso Cunha foi construída ali, a sede só foi instalado dia 25/3/1961. Alguns alunos até perguntam: mas professor, logo com a lei estadual, o município já começou a existir? Não é bem assim, pessoal. Você vai instalar o município, então você precisa de prédios públicos. É uma cidade que não é tão grande, então é uma cidade que ela precisa ali ser estruturada para poder ter o básico. E aí essas são as informações mais importantes aqui sobre formação administrativa. Sendo assim, você vai para a questão e aí você vai analisar aqui qual seria a sequência. A sequência correta é a letra C. Primeiro foi elevada à categoria de município e distrito com a denominação de Afonso Cunha pela Lei Estadual de número 7, desmembrando de Coelho Neto. Depois aqui você tem o número 3, em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído do distrito sede, tá? E depois aqui, sede no atual distrito de Afonso Cunha, localidade, tá, pessoal? Deixa eu só verificar aqui, tá tudo ok? Tudo certinho? Com certo? Tá ok. Então, você vai marcar aí a letra C. Vamos para a quinta questão, pessoal. Quinta questão, ele fala qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a composição do PIB da cidade. Também é uma questão interessante porque ele vai falar sobre a divisão, dos setores primário, secundário, terciário. Nas nossas apostilas, a gente está começando a adotar assim. Sempre as nossas apostilas elas vão sendo atualizadas de acordo com a necessidade, como a banca ela vai trabalhando as questões. Então, assim, nada é tão novo no mundo, né? Eu costumo falar para os meus alunos sempre que ninguém inventa nada, né? As coisas elas já existem, então a gente só vai reciclando ideias. Então, as bancas elas vão reciclando questões, então a gente precisa só entender são as informações que são mais cobradas, né, que são lembradas. Então, quando falar sobre o PIB, é algo que você deve lembrar aqui e ficar atento, tá, pessoal? Galera, sobre o PIB, tá? Aqui na quinta questão. Primeiro, a resposta correta, pessoal, é a letra C. Por quê? O setor de serviços contribui com 17,4% do valor adicionado ao PIB da cidade. E essas informações são de acordo atual, tá, gente? São as informações atuais do PIB. Então, a agropecuária representa 42% do valor adicionado, tá? Então, só para organizar aqui e ficar tudo bonitinho, 42% do valor adicionado. A administração pública contribui com 37,5%. Os serviços correspondem com a porcentagem de 17,4% e a indústria tem uma participação de 3,2%. Então, a opção correta para a quinta questão é a letra C, e isso traz a informação sobre serviços para o PIB da cidade, e as demais opções apresentam informações incorretas. Logo mais, vou colocar também um gabarito para vocês aí no grupo, tá, pessoal? Lembrando aqui, pessoal, mais uma vez, o nosso número oficial é esse número que está aqui, é o número que você compra a apostila conosco. Evitem rateios, evitem comprar minha apostila com números que vocês não conhecem, com pessoas que oferecem a minha apostila. Como eu falei para vocês, vocês estão se colocando numa situação delicada, tá? Então, assim, eu sou muito tranquilo quando você fala que veio comprar com sua irmã, seu irmão, sua esposa, seu marido, sua esposa. Eu acredito muito em vocês, eu sou muito adepto de que eu vou levar em consideração que a verdade ela prevalece. Então, eu acredito em vocês, tá? Então, assim, cuidado, muito cuidado, tá, pessoal? Eu nem levo para o campo de lei, de direitos autorais, porque eu acredito que o conhecimento, ele deve ser difundido. Mas aqui, por trás, existe um trabalho, eu tenho uma dedicação. Minha esposa se dedica praticamente 24 horas para esse negócio. Ela se preocupa bastante com o material que a gente produz. Então, assim,
ela tem muito cuidado em construir todas as questões das informações, até mesmo para você ter segurança. Então, eu queria que vocês pudessem entender nosso lado, tá? E também queria agradecer a todos, porque eu tenho pessoas que já estão há 3, 4 concursos, pessoas que foram aprovadas, muitas pessoas mandam mensagem, chegam no meu WhatsApp e falam, professor, fui aprovado, agora estou indo para o TAF, fui aprovado em terceiro lugar, recebi agora muitas mensagens nessa semana de pessoas que foram aprovadas, e eu quero aqui fazer um compromisso com você. Quando você receber essa mensagem, você vai vir até o meu WhatsApp, vai mandar essa mensagem, porque isso alimenta a minha vida, isso alimenta a minha motivação, meu motivo. Em alguma eu acredito que em algum momento Deus pensou assim, nesse momento, na existência do Renê, ele vai ajudar pessoas a conquistar, né, a se preparar para o concurso, para realizações. Então, essa bênção eu coloco na mão de vocês e peço que vocês possam abençoar outras pessoas, tá bom, pessoal? Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui para a sexta questão. Diz assim: qual é o ponto de partida para a história de Afonso Cunha? Pessoal, a nossa sexta questão e o gabarito da sexta questão é a letra B. É o povoado Regalo, situado nos limites de Coelho Neto e Chapadinha, tá? Então lá na história, como eu acabei de retratar com vocês, começou com o povoado Regalo, localizado nos limites de Coelho Neto e Chapadinha. E aí, a partir desse local, iniciava-se o desbravamento do território e a formação inicial do local. Portanto, a letra C é a resposta correta. Pessoal, agora, como sempre, né, a gente vai percebendo que no decorrer do material, como eu estou explicando para vocês, olha só, olha o risco de você pegar um material meu e você não ter meu acompanhamento. Por quê? Eu sou ser humano. Então, em alguns momentos, aqui é tanta demanda que eu posso digitar uma informação errada. Então, por isso que os nossos grupos oficiais, eles estão lá para organizar essas ideias. Tá? Seguramente alguém vai compartilhar esse material e a pessoa vai pegar uma informação errada. E depois vem até falar assim, mas estava errado seu material. E eu vou olhar, a pessoa não comprou comigo e eu não posso fazer nada, entendeu? Eu fico às vezes, né, de mãos atadas. Mas uma aluna até me alertou agora no momento que eu estava gravando. E realmente eu coloquei aqui 87, tá? Mas não é lei 87, é lei 7, tá? Eu nem vou alterar e eu vou deixar assim justamente para vocês possam entender a importância de vocês estarem comigo, tá? Então, assim, sempre que você comprar meu material, até agora, eu não sei se eu vou mudar isso, mas eu sempre vou oferecer revisões para vocês. Eu sempre coloco no YouTube as aulas abertas, né, 0800. Essas aulas eu não estou colocando porque a demanda está muito grande. Então, assim, eu tenho que atender cada um dos alunos. Então, muitos alunos com dúvidas. Então, às vezes não tenho tempo para colocar no YouTube. Mas aqui é uma dessas informações. Por exemplo, essa questão estaria nula. E por que está nula, professor? Porque a informação aqui não é 87, tá? Vou até colocar aqui para vocês que eu até coloquei, ó, é 7, é lei estadual 7, não 87. E é do 10 de 1959. Portanto, a resposta aqui, se eu fosse considerar, né, mas eu vou anular, seria a letra A, né? Seria 7 de 10 de outubro de 1959, tá bom? Olha só a importância, né? Que aqui a gente trabalha, vocês entendem, eu acho que a maioria de vocês trabalham com produção, né, de conhecimento, vocês sabem que às vezes a gente deixa passar alguma informação. Então aqui essa questão eu vou anular, mas a informação correta é 7 de outubro de 1959. A Câmara aprovou o desmembramento de Coelho Neto e a criação do município de Afonso Cunha. Tá, gente? Então vamos lá. Então, gente, oitava questão diz assim: qual é o elemento central do brasão do Afonso Cunha e o que ele simboliza? Olha só, brasão, né? Muito interessante. Galera, é um desafio muito grande, porque às vezes o município, quando a gente vai criar a apostila, a gente tem que fazer uma pesquisa em... A cadeira de novo. Tem que pesquisar em monografias, né? A gente vai atrás de monografias, vai atrás de sites, vai atrás de professores de história do município. Então, assim, é muito cansativo, porque você trabalhar com informações, às vezes, você pode trazer uma informação acreditando que é, de fato, aquela informação, mas aí aparece uma outra fonte. Então, assim, é extremamente exaustivo, até porque as bancas são às vezes você entra com uma ação e a banca, às vezes, é muito irredutível, tal.
E aqui é uma sobre brasão que às vezes eles cobram bastante. Então como a gente já está há muito tempo fazendo isso, a gente consegue identificar. Eu, particularmente, eu me comecei agora a me especializar muito em brasão, então eu tenho pesquisado muito sobre brasão, porque eu tenho trabalhado muito com as apostilas e isso me deixou muito. Achei interessante esse mundo, né? E aqui o gabarito é a letra A. É um ramo de arroz e um ramo de cana-de-açúcar, que representa as principais atividades econômicas locais. Então, assim, como que uma questão do concurso pode vir? Ele pode perguntar elementos da economia ou da agricultura do município, tomando como base o brasão. Mas ele pode pedir a quantidade em produção de acordo com o IBGE em 2022. Ou ele pode pedir. Então, assim, cuidado. Sempre leia a questão com calma e observe o referencial. Eu vejo muitos alunos. Eu vejo muitos alunos. Muitos alunos. Gente, tá um pouquinho baixo, mas eu vou aumentar para vocês, tá? Então, vou aumentar aqui. Que às vezes eu passo aqui. E aí. Mas eu vejo muitos alunos que às vezes eles dizem assim, mas professor, quando eu errei a questão por bobagem, porque eu não prestei atenção e eu fui logo marcando. E de fato acontece isso. Então, assim, tomem cuidado, analisem as questões com calma. Então, essa oitava questão, você vai marcar a letra A, tá? Então, um ramo de arroz e um ramo de cana-de-açúcar que representa as principais atividades econômicas dos locais. Vamos para a nona questão, pessoal? Nona questão. Nona questão diz assim: quem é a padroeira de Afonso Cunha, Maranhão? E é muito interessante, tá, pessoal? Aqui é Santa Luzia, tá bom, pessoal? Então, Santa Luzia. Logo eu vou conectar com a décima questão que diz assim: qual das seguintes opções é um local ou instituição encontrada em Afonso Cunha? Então, você tem a Praça da Comunidade, Escola Municipal Ateneu, Duque Bacelar e Riacho São Gonçalo também é a resposta correta. Então, tanto a letra 9, aliás, perdão, a letra 9. A questão 9 é Santa Luzia, padroeira de Afonso Cunha. E os principais pontos, né, prédios públicos ou instituições do local, é a Praça da Comunidade, que é a principal praça, né, do município. Tem uma escola em destaque, que é a Escola Municipal Ateneu Duque Bacelar. E o Riacho São Gonçalo, que corta o município, tá? Então, essas são as informações aqui corretas. Galera, então para encerrar aqui, quero agradecer. Tem muitos alunos aqui que estão desde o concurso de Aldeias Altas. Eu sou extremamente grato, vocês não têm noção como eu queria até aproveitar esse momento para agradecer, tá? E dizer que eu me sinto honrado como professor. A gente agora em setembro, dia 14 de setembro, a gente vai fazer um ano, né? Eu me sinto ainda muito pequeno diante de tantos professores que são tão bons, né? Eu tenho referências aqui como o professor Sucupira, professor Erisvaldo, né? Que também trabalha com conhecimentos locais. Então eu me sinto tão pequeno diante desses indivíduos, desses personagens que são tão grandes e representativos aqui na história, né? E geografia do Piauí, do Maranhão. Mas eu me sinto honrado porque quando eu vejo vocês, né, dedicando, investindo. Então, assim, eu penso muito, quando eu recebo, né, o nosso valor, até o momento é 25, eu seguro esse valor mesmo aqui, a gente, às vezes, precisando aumentar para pagar todos os investimentos que a gente está fazendo, mas eu seguro bastante, porque eu entendo que a lei da semeadura é algo muito importante. E aqui eu queria compartilhar com vocês que eu tenho algo muito importante no meu coração, que eu acredito muito em Deus e acredito que nada nessa vida é ao acaso, né? Eu acredito muito que Deus ele tem o domínio sobre todas as coisas, né? E Ele é o dono dos meus dias, Ele é o dono dos seus dias. Então, eu quero aqui, pessoal, você pode ter a opção de desligar esse vídeo, mas se você permanecer, eu quero aqui abençoar a sua vida. Eu quero, como amigo, que eu sinto que às vezes vocês veem professor, mas eu quero dizer que eu sou amigo de vocês e fico à disposição. E espero de coração para que o caminho de vocês, que o dono dos nossos dias possa conduzir você em sabedoria nessas provas e que você tenha o coração em paz para fazer aquilo que você se preparou, tá? E peço para você que você não esqueça do professor René. E se você precisar de conhecimentos locais e regionais, história do Maranhão para o Seduc Maranhão ou história do Piauí para o Seduc Piauí, você pode procurar a gente.
Estamos aqui de braços abertos e dedicação para cuidar de você, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa prova. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu só posso orar todos os dias para que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém, gente. Abraço.